Boa noite, alunos e tutores do IFRO, do curso de Finanças. Eu sou o professor Adriano Dantas e a nossa disciplina é Contabilidade Geral, dando sequência a essa inclusão da contabilidade nas empresas e no curso técnico de Finanças. Conosco hoje, de novo, o professor Ismaelson. Professor Ismaelson. Boa noite, alunos. Boa noite, tutores. É um prazer estar com vocês novamente nessa terceira teleaula. Vamos dar continuidade ao que foi passado na aula passada. Professor Adriano, nessa semana eu percebi que no ambiente virtual de aprendizagem, os alunos estão participando, os alunos eles estão comentando sobre a teleaula, alguns estão com dificuldade, é normal, mas uma coisa que me chamou a atenção foi uma aluna que ela informou, professor, que ela mora no sítio, professor, e às vezes ela tem dificuldade de resolver essas questões, mas ela falou que não vai desistir, que ela está gostando do curso, e eu quero parabenizar essa aluna, se ela estiver aí no polo, eu não lembro qual era o polo agora, mas eu queria parabenizar você, realmente não desista. Continue no curso, porque com certeza ele será um diferencial na sua vida e com certeza ele irá abrir portas para você também. Então, continue, não desista, você com certeza será um exemplo para os seus amigos, quiçá para os seus familiares também. Então, hoje nós vamos iniciar novamente essa disciplina e nós mandaremos apenas os abraços no início e no final da teleaula. Essa semana uma aluna comentou que eu mando abraço demais, então, para a gente não atrapalhar a teleaula e em respeito a você, aluno, nós mandaremos os abraços no início e no final. E no decorrer da teleaula, nós vamos somente comentar as questões, as perguntas e está lançado o desafio mais uma vez do nosso Zap Zap. Então o número é 8423-7787. Mande o seu vídeo com o seu nome e a pergunta relacionada à disciplina. Se ele for conveniente, nós iremos passar ele aqui ao vivo e responder a pergunta do aluno ou da aluna. Então, vamos aos abraços. Vamos, Alta Floresta, Candeia do Jamari, Costa Marques, Cujubim, Espigão do Oeste, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Nova Brasilândia, Nova Mamoré, Ouro Preto, Presidente Médici, Porto Velho Centro e Zona Norte, São Miguel, Cacoal, Vilhena, Guajará-Mirim, Ariquemes, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Ji-Paraná, Jaru, São Francisco, nossos alunos do Acre e Buritis. Professor Adriano. Ok, no final da aula, se a gente sobrar um tempinho, vou contar uma história com relação a essa aluna que partiu, que veio do sítio, que vem da zona rural estudar. Esse é o desafio da educação e a gente fica muito feliz por isso, com o retorno que está tendo dos professores que estão visitando nosso polo. Mas vamos para a aula de hoje, dando sequência à disciplina de contabilidade geral. Hoje, especificamente, nós vamos falar das contas de resultado, do que são contas, do plano de contas e das famosas partidas dobradas. E ainda tem algo mais na aula de hoje, que é a voz mais grossa do professor Adriano, que está gripado. Então, a agenda da aula, nós vamos ter a apuração do resultado, a função econômica da contabilidade, o conceito de receita e despesas, distinguir contas de patrimônio de contas de resultado, isso é muito importante para a contabilidade, reconhecer o significado dos termos débito e crédito, a gente tem um vídeo sobre isso também, introdução ao método das partidas dobradas, o que é isso, o que significa isso, lançamento diário, transferência disso para os razonetes, chamado livro Razão. Enfim, a apuração do resultado é a função econômica da contabilidade, de contabilidade. O resultado das operações de uma instituição corresponde à diferença existente entre o total das receitas e o total das despesas. Ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Sendo positivo, temos um lucro, sendo negativos, temos um prejuízo. O resultado é utilizado como forma de avaliação de seu desempenho. Para a gente saber se a empresa teve lucro ou prejuízo, está analisando o desempenho da empresa. Enfim, o que são receitas e despesas. Corresponde aos, quando eu estou falando de receita, aumento dos elementos que compõem o ativo da entidade, diminuição ocorridas no
passivo, ocorridos durante um período contábil. Perdão. Que não seja oriundos de aporte dos proprietários, ou seja, não é dinheiro de sócios. Nesta situação, ocorre, consequentemente, o aumento do patrimônio líquido da entidade. Ok? Quando a gente pensa em receita, receita é da onde vem as origens de recursos, de ativos para a entidade, sem passar por quê? Sem passar por aporte dos sócios, ou seja, não é dinheiro que o sócio colocou e não está gerando nenhuma obrigação para você. Como assim? Vamos lá. Se eu vou no banco e recebo um valor do banco, faço empréstimo no banco, o que acontece? Aumenta minha conta banco, meu caixa. Peguei o dinheiro lá, coloquei na empresa, correto? Mas em contrapartida, eu vou criar uma obrigação de pagar, correto? Vou ter que pagar para o banco, eu tenho uma conta a pagar para o banco. Tem um ativo e tem um passivo, contas a pagar. Um ativo, caixa, e um passivo, contas a pagar. Quando eu tenho uma receita, o que é? Exemplo, receita, venda. Vendi um serviço. O que acontece no meu caixa? Aumenta o meu caixa se eu fazer uma venda de serviço à vista. Aumentou meu caixa. E aí? Gera alguma obrigação para mim quando eu vendo? Não, né? Aumentou meu caixa e não gera nenhuma obrigação. Ok? Então, essa é a diferença. Ó, peguei dinheiro do banco, eu gero uma obrigação de pagar ao banco e, ao mesmo tempo, gera caixa. Quando eu estou falando de receita, vendi para o meu cliente, recebi o dinheiro do meu cliente, não gera nenhuma obrigação. A minha obrigação é prestar o serviço. Já prestei o serviço, já vendi a mercadoria, isso já aconteceu. Quando a gente começar os lançamentos, a gente vai conseguir visualizar um pouquinho mais isso. Professor Ismaelson. Professor, a questão das receitas, acho que ficou bem explicado pelo senhor aí, que é a questão da entrada monetária, né, professor? Quando você vende uma mercadoria, né, acaba que você tendo essa receita. E o contrário, você vai falar, que são as despesas. Ok, vamos lá para os slides. E aí, as despesas? O que são as despesas? Diminuição dos elementos que compõem o ativo da entidade ou aumentos ocorridos no passivo, ocorridos durante um período contábil, um ano, um semestre, um mês, que não seja oriundos de distribuições a proprietários. Nessa situação, ocorre, consequentemente, a redução do patrimônio da entidade. Ok? Vamos à mesma situação, despesa. Espera aí, despesa, eu tenho uma redução de ativo. Lembra que o banco, que a gente pegou o dinheiro do banco e ficou lá com contas a pagar para o banco? Pois é, eu tenho contas a pagar com o banco. Eu vou lá no banco e pago a conta bancária. O que acontece? A minha conta caixa, vamos colocar que a gente está pagando do caixa, estou tirando dinheiro do caixa para ir lá pagar o banco, a minha conta bancária ativo diminui. Mas o meu contas a pagar obrigação passivo também diminui. Tem um reflexo no ativo, tem um reflexo no passivo. Agora vamos pensar diferente. Vamos pensar que você foi lá e consumiu a energia e pagou a energia. Você consumiu a energia e pagou a energia. O que aconteceu com o seu caixa? Seu caixa diminuiu. E aí? Qual é o reflexo disso? O que é energia? Diminuiu algum ativo seu? Energia não. Você pagou algum fornecedor? Não. Então isso é uma despesa. Despesa é consumir os bens com o objetivo de ter uma receita. Exemplo, salário. Vou lá, pago o salário. Ok? Então paguei o salário, diminuiu o caixa e aí? Diminuiu alguma obrigação? Não, paguei o meu salário. Ok? Quando a gente ir para os lançamentos, repito, a gente vai conseguir identificar um pouquinho mais isso. Mas despesa é isso, consumir ativos em virtude de criar no futuro receita. São energia, são salários, ok? São material de consumo, material de limpeza, material de escritório, e enfim. Vamos para os próximos slides. Então, se a gente está falando de classificação das contas, a gente tem que ter ideia que nós temos dois grandes grupos de contas. As contas patrimoniais, ou seja, bens, direitos e obrigações, correto? E as contas de
resultado, que representa o quê? Que aumente o patrimônio líquido da entidade. Então vamos lá para a definição. As contas patrimoniais representam a situação estática, valor mensurado dos elementos contábeis apurados na data base do fechamento contábil. Podem ser ativas quando representam bens e direitos ou passivas quando representam as obrigações. Exemplo, caixa, veículos, bancos, duplicatas a pagar. Contas de resultado representam a situação dinâmica possibilitada pelas contas de receitas e despesa, ou seja, aquelas que alteram o patrimônio líquido da entidade. Surgem durante o exercício social e encerra-se no fim do exercício. Não aparece expressas no balanço patrimonial. Exemplo, despesas com salários, receita de vendas, receita de aluguéis e etc. Quando a gente está falando que as contas patrimoniais são estáticas, é porque em um determinado momento eu tenho o saldo dela. Chegou 31 de dezembro, eu tenho o saldo do caixa, eu vou lá no caixa, olho, tem aquele valor. Tenho um saldo de mercadorias, eu vou lá no estoque e tem aquela mercadoria. Está dizendo lá que eu tenho um veículo, eu vou lá e tem aquele veículo, é um valor. Agora, consumo de energia, eu vou lá e vou olhar na minha empresa e onde é que está o consumo de energia? Ok? O salário, a despesa de salário, onde é que está a despesa de salários na empresa? Visualizem isso. Ela não existe, ela não é mostrada, ela não é palpável ali. Essa é a grande diferença. E a receita, além de não ser palpável, quando você pega tudo que entrou dessa receita, diminui a despesa, você provavelmente tem o dinheiro que sobra para o sócio, um aumento do patrimônio líquido. Ok? Vamos seguir a aula que a gente vai conseguir ir mensurando melhor isso. O que seria o plano de contas? É o conjunto das contas que uma empresa utiliza para efetuar seus lançamentos contábeis. Não existe um modelo único de plano de contas. Ao elaborar o plano de contas de uma empresa, deve-se considerar seu ramo de atividade, seus interesses, características próprias da empresa, seu porte ou tamanho, as necessidades dos usuários de quem usa essas informações geradas, obedecendo sempre os dispositivos legais, que atualmente são representadas pela Lei 6.404 de 1976. Ok? Então, como é que se estrutura um plano de contas? As contas receberão uma numeração. Este número encontra-se à esquerda e facilita o seu manuseio, como se fosse um endereço para cada conta dentro do plano de contas. A numeração deve ser disposta no plano de contas seguindo o nível ou grau das contas, o que determinará a quantidade de níveis de contas será a necessidade da entidade. Quando eu tenho um nível passivo, eu tenho alguns outros subníveis que a gente vai falar. Circulante, vai ter uma regra para dizer se é circulante. Agora, dentro do circulante eu tenho os impostos, eu posso lançar todos os meus impostos nessa conta. Mas a empresa fala, não quero deixar geral, impostos e contribuições a recolher. O que a empresa pode fazer? Ela pode falar, não, eu quero que separe por imposto. Olha essa daqui, ela está dizendo que é o FGTS. Para baixo ela pode colocar INSS e assim vai. Ok? Contas analíticas e sintéticas. As contas que pertencem ao último nível ganham o nome de contas analíticas. E são as que recebem os lançamentos contábeis automaticamente. Ao terem seus saldos aumentados ou diminuídos, influenciarão na mesma proporção as contas de nível superior. As contas que não pertencem ao último nível são conhecidas como contas sintéticas ou totalizadoras.
os lançamentos contábeis não são diretamente efetuados nessas contas. Seus saldos são alterados devido aos lançamentos efetuados nas contas analíticas. Então, o exemplo passado, eu tenho um passivo circulante, que a gente ainda vai ver a regra de classificação, tenho os impostos e tenho aqui o meu FGTS. Eu não lanço no passivo, nessa conta, eu não lanço no passivo circulante, eu não lanço nos impostos de contribuição a recolher, eu vou lançar onde? Vou lançar somente nesta última, que é a conta analítica. Quando eu lanço aqui um valor, um exemplo aqui, vamos colocar 10 mil, ok, 10 mil, o que acontece? Se eu tiver só esse lançamento, isso aqui vai repercutir no saldo dos impostos e contribuições, no saldo do passivo circulante e, consequentemente, no total do passivo. Mas aqui não vão ter lançamentos nessas contas. Aqui a gente só vai ter totalização do que tem abaixo. Vamos aqui, as contas e o manual das contas. Quando eu crio um plano de contas, o componente de contas, posso criar um manual. Para que é esse manual? Para eu determinar o que entra em cada grupo. Ok? E o que seria isso? O que entra em cada grupo? Sou contador da empresa, crio o plano de contas da empresa. Aí eu gosto de chamar contas a receber de duplicatas a receber ou de clientes. Aí o Ismael se assume essa empresa depois de fazer a contabilidade. Aí ele fala, não, vou colocar, não gosto de contas a receber, não, vou colocar duplicatas a receber. Aí ele manda o balanço para o proprietário dessa empresa, o proprietário recebe, mas cadê minhas contas a receber? Eu não tenho mais contas a receber? Chama o Ismael fala, não, olha, eu mudei o plano de contas. Eu mudei o plano de contas, coloquei como duplicados a receber. Então assim, o plano de contas é feito para te dar um norte. Qualquer pessoa que entrar nessa empresa, ele vai ter a mesma estrutura de plano de contas. Não quer dizer que empresas diferentes têm que ter o mesmo plano de contas. Mas quando você faz para uma empresa, é bom que se siga isso para a pessoa até ter um norte do que foi alterado pelo tempo, para poder comparar o que tinha a receber num ano com o outro. Vamos lá para a estrutura. Então, o ativo circulante, a gente já viu isso, né? Composto por contas utilizadas para os registros, que são ativos, de bens e direitos. Aqui é a definição de ativo. Agora, quando que ele vai ser circulante? Quando esses bens e direitos de qualquer natureza, realizáveis, ou seja, que vai se tornar dinheiro até o término do exercício social seguinte. Então, o que é circulante? Circulante é tudo que eu tenho na empresa a receber ou que eu vou transformar em dinheiro até o final do exercício seguinte. 31 de dezembro, fechei meu balanço, o que é circulante? Tudo que eu tiver para receber até 31 de dezembro, se eu estou falando em 2014, quando eu fechar em 31 de dezembro de 2014, vai ser circulante tudo que eu tiver que receber até 31 de dezembro de 2015, sempre um ano posterior, ok? Retornando aqui a linha, então eu tenho a conta de ativo circulante, dentro do ativo circulante tenho disponibilidades. O que são disponibilidades? São compostos por contas utilizadas para o registro de bens numerários, de livre e imediata movimentação. Qual é a conta mais movimentada da empresa? Qual é a conta mais líquida, que tem mais liquidez na empresa? A conta caixa. Então ela está disponível. Eu chego lá e pego o dinheiro e posso usar para qualquer coisa. E aí? E o meu saldo no banco? Também posso fazer isso? Também posso fazer isso. Posso chegar lá e pegar, a qualquer momento, dar um cheque, sacar. Não é assim? Essa é o que está disponível, é a coisa mais líquida que tem na empresa. Agora, se eu tenho uma aplicação financeira com tempo determinado, eu posso chegar lá no banco e sacar? Até posso, mas para fazer isso, eu vou ter que pagar por isso. Então, assim, ela não está disponível para mim, ela pode se tornar disponível, assim como a mercadoria ou duplicatas, você pode trocar no banco, pode se tornar disponível. Então, disponibilidades são o quê? Caixa e bancos, ok? Voltando aos slides. Então, tá aqui, ó, o que são? Caixa. E aí, o
que é um manual de contas? Ele diz aqui no caixa qual é a função. Representa o valor dos bens numerários em poder da empresa, normalmente compostos por dinheiros e cheques à vista. Como que funciona? Olha só o que é interessante, a gente vai trabalhar débito e crédito hoje. Ela diz assim, ó, debitados pelas entradas de dinheiro ou cheques de terceiros e creditada pelas saídas de dinheiro ou cheques de terceiros recebidos pela empresa. Qual que é a natureza dela? Devedora. Professor, você está falando aí que quando debita, a natureza dela é devedora. É devedora. A gente vai começar a construir isso hoje. Lembra que na primeira aula a gente contou um pouquinho da história da contabilidade? Na segunda aula a gente já começou a identificar quando cada operação, o reflexo que ela dá no balanço patrimonial. Mas agora o que a gente tem que fazer? Opa, peraí, não é empresa, como é que eu vou fazer para conseguir chegar nesse balanço patrimonial? Ok? Através de lançamentos contábeis, que o que a gente vai ver é através de lançamentos contábeis em cima de uma estrutura já existente. De quê? De que é o lançamento, como efetuar o lançamento e como apurar esses saldos. Ok? Uma coisa que, deixa para o vídeo vai dizer isso para a gente. Vamos para o próximo slide. Esse aqui é um modelo, né, um componente do plano de contas, é um modelo de plano de contas. Então, ó, você tem ativo, ativo circulante, caixa, caixa geral. Só para a gente ter uma ideia, toda vez que eu tiver o 1 aqui, eu já sei que é uma conta do ativo. Olha só, tudo conta do ativo. Toda vez que eu tiver 1.1, eu sei que é ativo circulante. Ok? Diferente disso, quando eu tiver 1.2, é ativo não circulante. Então aqui, quando eu vejo terrenos, eu sei que terrenos é 1.2, é o quê? É um não circulante. Essa é a estrutura de um plano de contas. Em cima das contas analíticas que eu faço os lançamentos, no último nível. Se eu tivesse aqui 1.000 a receber de clientes e mais 500 a receber dessas outras contas a receber, qual o total de contas a receber que eu teria? 1.500, ok? Deixa eu fazer até de cor diferente aqui para ficar mais fácil. Qual o total que eu teria de contas a receber? 1.500, ok? Eu teria, vamos colocar que eu tivesse em caixa mais R$2.000 em caixa, ok? Qual o total da minha conta caixa? Seria 2.000 também. Correto? Porque eu só tenho ela aqui. Qual o total dos meus ativos agora? Eu tenho 2.000 de caixa geral, tenho 1.000 de clientes e 1.500 de outras contas a receber. Então, 1.500 com 2.000 daria um total de ativo circulante de 3.500. Se eu somar só as contas sintéticas, vai dar o mesmo valor. Correto? 2.000 aqui, 1.500 aqui. Dando sequência, a gente, que nem eu falei assim, a gente tem que desconstruir alguma coisa sobre débito e crédito. Para a gente começar a desconstruir esse débito e crédito, para a gente começar a entender o balanço patrimonial, entender o débito e crédito, a dinâmica do balanço, do plano de contas, a gente vai ver um videozinho. Vamos lá para esse vídeo? Olha só, eu preciso que você faça um registro contábil dessa duplicata referente à compra de mercadorias. O prazo máximo para o fornecedor é de 30 dias, ok? Quando o dinheiro entra na minha conta, eu tenho um crédito. Então, como a mercadoria está entrando na empresa, eu tenho um crédito em mercadorias para revenda. E como meu chefe me disse que para todo crédito tem que ter um débito, então o débito vai para a conta do fornecedor a pagar, pois eu tenho uma dívida com ele. Não, mas eu já entrei em contato com o fornecedor. Terminei, chefe, tá pronto. Não, depois eu ligo. Você já terminou? Não, mas tá errado. É que
Vem cá, você sabia que o conceito de crédito e débito em contabilidade são diferentes do que você está acostumado? Hã? Tudo começa com a origem dessas duas palavras. Débito vem do latim debis, que significa pertence a mim. Assim, os bens que pertencem à empresa, como máquinas, mercadorias ou dinheiro, serão de natureza devedora, ou seja, débitos. Tá, mas e o crédito? No latim, a palavra crédito significa confiança em mim. As obrigações da empresa, como fornecedores, bancos e mesmo com os sócios, são de natureza credora, pois os mesmos acreditaram na empresa. Então me explica o seguinte, por que no meu extrato bancário, quando eu tenho dinheiro na conta, ele aparece como crédito e não como débito, já que o dinheiro pertence a mim? O dinheiro é seu, mas a contabilidade é do banco. Assim sendo, o banco está com o seu dinheiro porque você acreditou no banco que ele vai te devolver no futuro, entende? Isso em contabilidade é o crédito, ou seja, é uma obrigação para com você. Ah, agora entendi. Bom, então eu vou refazer o registro contábil e já devolvo para o senhor. Enfim, aí no vídeo tem uma chamada bem interessante assim. É que na contabilidade é um pouco diferente. Não é que na contabilidade é um pouco diferente, é que lá fora o único contato que a gente tem, não só isso, quer dizer, não é só um pouco diferente. O único contato que a gente tem de débito e crédito é com o banco. O banco é a contabilidade dele, não é a sua. Se a gente pensar na palavra débito e crédito e olhar para a empresa, a gente vai ver que faz sentido. Exemplo, você tem um cliente seu que compra a prazo da sua empresa, compra R$1.000, correto, professor Ismael? Compra R$1.000 um cliente, e aí? Então, professor, antes de responder essa sua pergunta, quando o senhor falava lá na questão das despesas e das receitas, eu fiquei aqui pensando, sabe, professor, talvez seja até alguma dúvida também dos alunos, se eu tenho muita receita, professor, automaticamente eu também tenho uma despesa por ter muita receita? Normalmente sim. Normalmente sim. Ou não. A despesa, você só tem despesa para gerar receita. Você só paga a energia da sua loja porque sem energia os clientes não vão entrar nela. Você paga o salário dos seus empregados porque ele depende dele para gerar receita. Tem uma ligação, mas voltando ao cliente, quando você olha para o seu cliente, contas a receber, ele tem o que com você? Ele te deve ou ele tem um crédito a receber de você? Então você olha para o cliente, pô, o cliente me deve. Então o balanço é seu, da sua empresa. Então se o seu cliente deve, é devedor. Vamos por contas a pagar, o seu fornecedor, o cara vendeu para você lá. E aí? Ele te deve? Não, ele não te deve, ele tem um crédito a receber de você. Indo para os slides, a gente tem a seguinte situação. Ativo é de origem devedora. Passivo de origem credora, despesas devedora e receita credora. Tem alguns professores que usam a palavra bizu, né? Mas vamos lá. Despesa tem o D, despesa devedora. Receita tem o C, receita credora. Digo mais ainda, despesa sempre vai debitar e receita sempre vai creditar. Vamos construir as nossas ideias que a gente vai deixar isso mais claro. Um exemplo, a empresa X efetua a compra à vista de uma máquina. Como efetuar o registro? Quais contas serão movimentadas e por quê? A conta que receberá a aplicação de recurso sofrerá um débito e a conta representante da origem do recurso sofrerá um crédito. Assim sendo, a conta máquinas e equipamentos representa o item que sofreu a aplicação do dinheiro, sendo consequentemente debitada. E a conta caixa, a caixa é a origem do dinheiro, sendo creditada. Vamos lá? Isso é o quê? Isso são as partidas dobradas.
parte da premissa de que cada conta representa uma empresa ou organização, reflete um aspecto em particular do negócio como um valor monetário e que, para cada lançamento contábil, existe pelo menos um débito para cada crédito com valor idêntico. Então, sempre vai ter valores idênticos. Vamos lá. Exemplo, a empresa ABC pagou em dinheiro a quantia de 8 mil, referente a duplicatas do fornecedor XYZ, que já estavam registradas no passivo da empresa, ou seja, já existia essa obrigação. Vamos lá. O que aconteceu então? Eu tive uma diminuição, meu dinheiro foi aplicado aonde? Foi aplicado no pagamento do fornecedor XYZ. No valor de quanto? No valor de 8 mil. E aí, qual foi a origem? Foi originado da onde? Qual foi a origem? A origem foi o quê? Paguei com o caixa. A origem sempre é crédito. Olha, aplicação débito, origem crédito. Ok? Depois disso, a gente transfere para os razonetes para ter as somas. Isso a gente vai fazer no exemplo completo mais à frente nos slides. Vamos lá. Relembrando uma questão que a gente deixou na aula anterior, que era para reflexão. Na aula anterior, fizemos uma atividade que nos permite visualizar as demonstrações contábeis a cada operação. Este processo, chamado de balanços sucessivos, permite uma compreensão do comportamento do patrimônio após cada operação. Será possível construirmos balanço sucessivo nas empresas modernas? E aí, gente? Será possível construir isso nas empresas modernas? Um balanço a cada operação? Imagina o supermercado, ia ter 30 mil balanços num dia, né? 30 mil vendas. Então, isso não é possível. Essa dinâmica que a gente vai usar agora, de débito e crédito, faz que a gente consiga efetuar operação por operação através das partidas dobradas ou do lançamento diário e construir um balanço mais fácil. Vamos lá. Lançamentos diários. O que é o lançamento diário? É o débito e o crédito. Fulano de tal resolve constituir uma empresa. Ele disponibilizou para a constituição dessa empresa 40 mil. Qual foi a origem do dinheiro? Foi fulano de tal. Ele não é um sócio da empresa? Como é que é o nome do sócio da empresa no balanço patrimonial? Capital social, concordam? A gente falou na aula anterior, o nome do sócio na empresa é capital social. Qual foi o valor de capital social? 40 mil. Ok? E aí? Qual foi a origem? A origem não foi capital social? Se é a origem, eu acredito. Foi aplicado aonde? Foi aplicado no meu caixa. Eu debito. Ok? Segunda situação. Comprou mercadorias no valor de 10 mil à vista. Qual foi a origem? Qual foi a aplicação? Vamos inverter. Foi aplicado aonde? Foi aplicado em mercadorias. Valor? 10 mil. Qual foi a origem? A origem foi o meu caixa. Quanto? 10 mil. Origem, caixa, aplicação, mercadorias. Continuando, lançamentos diários, compra a prazo de veículo no valor de 30 mil. Onde foi aplicado o recurso? No veículo. Aplicação, você debita. Debita veículos. Ok? Qual o valor dessa aplicação? 30 mil. Qual foi a origem dessa aplicação? Foi compras a prazo. Então, foi de um fornecedor, contas a pagar. 30 mil. Ok? Pagamento de 10 mil da dívida da compra do veículo. Tá. E aí? Qual foi a aplicação? Eu apliquei aonde esse dinheiro, esses 10 mil? Eu apliquei aonde? No meu
contas a pagar. Eu apliquei na redução de uma dívida, de um passivo. Contas a pagar. Quanto? 10 mil. Qual foi a origem? A origem foi o meu caixa. Então, meu caixa tem aqui também 10 mil, ok? Então, origem foi caixa, aplicação no contas a pagar. Venda de mercadorias a prazo. Uma dica aqui, toda venda é uma receita. Toda venda é uma receita. Receita sempre acredita. Então, eu acredito aqui. Receita de venda de mercadorias. Ok? Qual o valor? 5 mil. Ok? Origem, acredita, a origem foi uma venda, uma receita. A prazo, gera o que para mim? Contas a receber. Gera contas a receber. Por quê? Porque é aí que eu estou aplicando o meu dinheiro. Estou confiando no meu cliente. Correto? Uma outra ação, toda venda é uma receita. Toda receita gera um custo. Toda receita gera um custo dessa receita. Então, assim, vamos trabalhar, por isso que eu coloquei esse asterisco aqui, vamos trabalhar com uma venda pelo preço de custo, não vamos trabalhar lucro e prejuízo nessa aula de hoje. Vamos entender um pouquinho a dinâmica do débito e crédito, que vai ser o que a gente vai fazer nessa aula e na próxima aula. Se eu tenho uma venda de mercadoria e eu vendi pelo mesmo valor, eu estou dizendo aqui que eu tenho um custo. Toda venda gera um custo. Esse custo é uma despesa. Este custo é uma, deixa eu colocar de azul aqui. Esse custo é uma despesa. Despesa sempre debita. Então, eu vou debitar aqui o quê? CMV. Custo das mercadorias vendidas. Qual o valor dos meus custos? Eu estou falando que eu vendi pelo valor de custo, né? Vendi pelos mesmos 5 mil. Acredito aonde? O que baixou na minha empresa? Baixou o estoque de mercadorias. Ok? Recebimento de 3 mil da venda da mercadoria. Nós não vendemos a mercadoria lá? Toda venda é uma receita. Aqui eu estou vendendo? Não, só estou recebendo. Se eu recebo, eu estou mudando o que? O meu caixa. Estou aumentando o meu caixa. Em quanto? Em 3 mil. Ok? E credito aonde? Qual foi a origem desse dinheiro que foi para o caixa? Apliquei o dinheiro no meu caixa. A origem foi o quê? Contas a receber no valor de 3 mil. Ok? Aqui estão os lançamentos que a gente fez ali na aula. Agora só é o... Professor, não deu tempo de copiar. Fique tranquilo. Nesses slides, nesses 2 slides, os lançamentos estão feitos, ok? Todos os lançamentos que eu fiz estão aqui. Correto? E aqui está o quê? Está a transferência. Como é que eu vou chegar num saldo? O professor Ismael vai falando os lançamentos para mim, fazendo favor, que eu vou identificar aqui. Qual foi o lançamento 1, professor Ismael? Debitou no caixa, professor, 40 mil. Então, lançamento 1. 40 mil. Lançamento 1, debitou 40 mil no caixa. E no capital social. Capital professor. social. Exatamente. Isso aí vocês têm aí no slide de vocês. Lançamento 2, professor Ismael. No caso, professor, foi mercadorias, 10 mil, né? 10 mil. Isso. E caixa, 10 mil também. Caixa, 10 mil, tá aqui. Próximo, professor. Foi a compra de um veículo, né, professor, no valor de 30 mil. Veículo foi a no prazo, valor né? de Foi 30 a prazo, mil, isso. a prazo. Então, Isso. veículos a contas a... Contas a pagar, professor. 3 mil. Próximo. O pagamento da dívida, professor, da compra do veículo, né? Contas no a caso pagar. Aí, isso, no caso, Debitou. 10 mil reais foi debitado. No contas a pagar. Contas a então, pagar. é o lançamento 4. Exatamente. Okay? E da onde mil saiu, aqui, professor? Do caixa. Do caixa, exatamente. 10 mil do caixa. 10 mil do caixa é o 4. 5, professor. O 5 é a venda da mercadoria a prazo.
Venda da mercadoria a prazo. Isso. Toda venda é uma receita. Receita. Então está aqui os 5, creditou 5 em mil. receita de venda de mercadoria. Isso, e no contas a receber também, E né? no contas a receber. Receber. 5 mil é o 5, 5 mil. correto? 6, Isso. professor. Continuando, né, professor, que tem o custo da mercadoria, né? Teve o custo, né? No custo, 5B. isso. Vamos colocar Custo. 6. Tá, custo, mercadoria quanto? 5 mil. 5 mil, tá aqui ele, né? E aí, eu joguei ele aonde? No debitei no Debitado. CMV. No CMV, Tá exatamente. aqui o débito no CMV. E foi creditado 5 mil de mercadorias, né? Exatamente, aqui ó, 6, creditado 5 mil de 5 mercadorias. É. Próximo. O recebimento de 3 mil, professor, da venda das mercadorias. Eu recebi 3 mil, é o 7, né? Isso. Das vendas de mercadoria. Aqui teve um erro de BIOS, né? Isso, Eu exatamente. digitei professor, errado 3 isso mil, aqui, isso. é o 8, né? O 8. O 8, recebi 3.008 aqui. Aí, É 7, no né? caso, Perdão, professor. no caso será, né, professor, caixa É 7. e contas É 7. a receber. 7, esse aqui foi o 7. Ok? Caixa e contas a receber. Isso. Tem mais? Não, professor, encerra Não. aí, né? Ok? O lançamento foi, Fiz o lançamento débito foi e crédito. Fiz o débito e crédito. E aí, o que eu faço com esse razonete? Olha, os débitos eu lancei todos aqui e os créditos desse lado. Ok? Qual o total de débito que eu tenho no caixa? Total, soma, né? Tenho 43 mil de débito e tenho 20 mil de crédito. Qual o meu saldo? 23 mil. Do caixa, no caso. professor. No caixa. O saldo do caixa é 23 mil. E mercadorias? Qual o total que eu tenho? Eu tenho um total de 10 mil de débito e 5 mil de crédito. Qual o saldo da minha mercadoria? 5 mil, ok? No contas a receber, qual o total de débito? 5 mil. Qual o total de crédito? 3 mil. Qual o meu saldo? 2 mil. Ok? Os que não têm 2 lançamentos, o saldo já é o valor lançado, né? Ó, veículos é 30 mil, capital é 40. Contas a pagar, eu tenho 10 mil de débito e 30 mil de crédito. Qual o meu saldo? 20 mil. Receita, saldo 5, CMV, saldo 5. Ok? No caso aí, né, professor, esse valor de 20 mil do contas a pagar, no caso ele seria o passivo, né? O passivo. Seguindo aqui, a próximo passo, eu não apurei saldo das contas, estou apurando saldo das contas. O que eu faço agora? Pego o saldo de cada uma dessas contas e jogo para um balanço, pelo balanço patrimonial. Qual o saldo do caixa que está lá no razão? 23 mil, está aqui, ó. Qual o saldo de mercadorias? 5 mil, vamos logar lá, ó. 5 mil. Qual o saldo de veículos? 30 mil, ó. Jogo 30 mil para cá. Qual o saldo de valores a receber? Contas a receber? 2 mil. Jogo 2 mil para o balanço. Qual o saldo de contas a pagar? 20 Contas mil, a professor. pagar, 20 mil, está aqui. Está ele aqui. Qual o saldo de capital social? Tá no outro. 40 mil está aqui. Ok? E lanço aqui. Feito isso, eu tenho o total dos meus ativos e o total dos meus passivos. Ok? Então, gente, muda um pouquinho a dinâmica. O que é a dinâmica agora? Tenho que debitar, tenho que creditar e depois de feito o débito e crédito, transfiro para os razonetes. Professor, começou, eu já estava aprendendo balanços sucessivos, impossível de fazer nas empresas. Então, vamos tentar fazer o débito e crédito. Eu já adianto a vocês que vão ser essa aula e a aula que vem trabalhando o débito e crédito. As dúvidas são bem-vindas, porque é acima das dúvidas que a gente vai construir umas outras possibilidades de lançamento, de tentar novos métodos para lançamentos, mas agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter 30 minutos, 20 minutos para fazer atividades aí e no final, na correção, a gente vai trabalhar isso. Uma coisa que eu gosto de falar bem para vocês é o seguinte, lembrar, desmistificar, esqueça um banco, esquece o seu banco e trabalha aqui. Toda a origem de recurso você vai debitar. Toda aplicação de recurso você vai creditar. Ok?
Professor, tem uma situação aqui. Você teve lá, você viu que a gente jogou para lá o resultado de tudo, mas nós não jogamos o resultado de CMV e nem de receita de venda de mercadorias? Essas duas contas aqui são contas de resultado. Conta de resultado não entra no balanço patrimonial. Ele altera uma parte do balanço que a gente vai falar quando a gente retornar das atividades. Retornando das atividades, a gente vai falar justamente disso, dessas contas de resultado. Tentem fazer os lançamentos, comparando com os lançamentos que nós fizemos já nos slides. Tenta pegar essa dinâmica e aí na volta a gente tenta trabalhar de novo isso para a gente começar a estruturar lançamento de débito e crédito nas empresas. Professor Ismaelson. Então, uma boa sorte para os alunos. Até daqui a pouco. Vamos voltar com as respostas dos exercícios. Relembrando uma história da aula passada, a mãe águia solta o filhote, mas antes de chegar nas rochas a gente puxa de volta. Os alunos que estão com dúvida aí, a ideia é trabalhar 2 semanas, que vocês vão ter folga na semana que vem, não vão ter que olhar para a minha cara, nem para a cara do professor Ismaelson. A ideia são 2 semanas de atividades em cima dessa dinâmica, ok? Professor Ismaelson. Bom, então nós vamos responder a questão 1, né, professor? Vamos ao quadro aí. Então vamos lá, questão 1. As contas listadas abaixo enquadram-se em 2 opções disponíveis. Analise cada uma e marque 1. Ativo, 2. Passivo, 3. Receitas e 4. Despesas. Observe que isso aí é apenas uma recapitulação do que nós já passamos nas outras aulas. Então vamos lá, professor. Caixa, né? Os alunos lá, será que eles responderam, professor, o número 1, um ativo? E o número 2, professor, veículos. Será que também eles responderam que é um ativo? O número 3, professor, fornecedores. Será que eles responderam que fornecedores é um passivo? Afinal, né, professor, eles precisam pagar os seus fornecedores. E as despesas com depreciação, professor? O que é, na verdade? No caso aí, número 4, professor, uma despesa, né? Como foi falado hoje sobre as despesas. E vendas com mercadorias. Como foi falado hoje, quando se é uma venda, professor, é uma receita. Número 3, professor. Custo das mercadorias vendidas. Quando nós falamos de custo, nós falamos de despesas. Número 4, professor. Venda de serviços. Opa, vendi um serviço, logo vai entrar uma receita. Número 3, professor. Imóveis. Então, imóveis aí é um bem, né, professor? Ele é um ativo, ele é um bem da empresa. Ações de outras empresas. Também é um ativo, né, professor? Estamos de posse dessas ações. Duplicatas a receber. Opa, duplicatas a receber vai para o caixa. Então, número 1, caixa. Então, essa atividade número 1 ela é apenas uma recapitulação do que já foi passado nas demais teleaulas. O professor Adriano agora vai fazer a questão número 2. Professor Adriano. Vamos lá. Faça os lançamentos diários, ou seja, o débito e o crédito, ok? Quando a gente está falando de lançamento diário, a gente tem que pensar numa coisa. Eu tenho envolvido aqui contas de ativo, eu tenho envolvido contas de passivo. Eu tenho contas de receitas e tenho conta de despesas, ok? Lá no slide a gente fala assim, ativo é natureza devedora e tem algumas contas que são de natureza credora. Ativo, toda vez que debita, ele vai aumentar. Toda vez que creditar, ele vai diminuir. Passivo, toda vez que debitar, ele vai diminuir. Toda vez que creditar, ele vai aumentar. Receita, sempre credita.
Despesa sempre debita. Então vamos lá. Aqui não vai ter nada, só em situações excepcionais, aqui também não vai ter nada. Então, construindo esse pensamento, do que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui que os ativos são contas de natureza devedora, ou seja, débito. Passivos são de natureza credora, ou seja, crédito. Ok? Receita sempre credita, despesa sempre debita. Ok? Vamos lá então. Beltrano de Tal resolve constituir uma empresa com 50 mil em dinheiro. Ok? Qual foi a origem do recurso? A origem foi sócios. Os sócios é conhecido como capital social. A origem credita. Ok? Qual o valor? 50 mil. Dito de outra forma, dito de outra maneira, eu tenho uma conta de passivo, e aqui o passivo e o PL é assim. Essa conta de passivo e PL aumentou ou diminuiu? Aumentou. Para aumentar passivo e PL, eu credito. Ok? Aonde foi aplicado esse recurso? Esse meu recurso foi aplicado no meu caixa. Quanto que foi aplicado no meu caixa? Também 50 mil. Ok? Então, assim, foi aplicado a aplicação debita. Caixa é um ativo. Para aumentar ativo, eu debito. Debitei caixa. Ok? Continuando. Compra de veículo, né, a prazo no valor de 20 mil. A prazo, qual foi a origem do meu recurso? A origem do meu recurso foi um cara que confiou em mim. E eu tenho com ele uma conta a pagar. No valor de quanto? De 20 mil. Ok? E aí, contas a pagar é ativo ou passivo? Contas a pagar é um passivo. Para aumentar passivo, eu credito. E eu comprei o quê? Eu comprei a prazo, não foi à vista. Se eu comprei a prazo, contas a pagar. Eu comprei o quê? Eu comprei um veículo. Veículo é um ativo. Veículos. Valor, 20 mil reais. Para aumentar um ativo, eu debito. Para aumentar um ativo, eu debito. Está aqui debitado. Origem, contas a pagar. Aplicação, veículo 20 mil. 3. Compra de mercadorias no valor de 15 mil à vista. Correto? Comprei o quê? Mercadoria. Apliquei meu dinheiro aonde? Onde foi a minha aplicação? A minha aplicação foi em mercadorias. Qual o valor que eu apliquei em mercadoria? Eu apliquei 15 mil em mercadoria. Ok? Mas qual foi a origem dessa mercadoria? Foi um contas a pagar ou foi caixa? A origem foi caixa. Valor de quanto saiu do meu caixa? Foi à vista, né? 15 mil. Então, origem, credito. Aplicação, debito. E olha, pensa bem, caixa é o quê? Ativo ou passivo? Caixa é um ativo. Lá na tabela anterior, para diminuir ativo eu faço o quê? Para diminuir um ativo eu credito, ok? Então vamos lá. Diminuir um ativo eu creditei no caixa. E para aumentar um ativo eu debito. Debitei mercadorias. Seguindo, pagamento de 10 mil relacionado à compra do veículo. Nessa situação aqui a gente tem que pensar o quê? O cara pensa logo veículo. Ó, veículo, vou lançar veículo. O valor do meu veículo não mudou nada. O que mudou? Mudou que eu paguei. Se eu paguei, qual foi a origem desse pagamento? A origem foi o meu caixa. Em qual valor? 10 mil. Ok? E a aplicação foi em quê? Vamos lá no lançamento de origem dessa compra. Eu comprei ele quando? Eu comprei ele aqui, ó. Eu criei o quê? Um contas a pagar. Eu estou só pagando essa conta. A minha aplicação foi no pagamento dessas contas a pagar. Ok? Qual o valor que eu paguei? 10 mil.
Professor, mas eu comprei o veículo por 20, mas eu posso pagar particionado, não posso? Não preciso pagar tudo, particionado. Paguei parte só. Origem, caixa, acredita. Aplicação, contas a pagar, debita. Caixa é um ativo, diminuiu, eu credito. Contas a pagar é um passivo. Vamos lá na tabela. Contas a pagar, passivo. Para diminuir passivo eu faço o quê? Debito. Ok? Tá aqui, ó. Para diminuir um passivo, eu debito. Vamos lá. Eu tenho aqui os lançamentos do débito e crédito, só com 4 operações. Qual o próximo passo agora? O próximo passo, e teve dúvidas nos polos, o próximo passo é transferir isso para transferir os diários para os razonetes. Quando você vê a conta T aqui, o razonete, né? Eu tenho desse lado aqui os meus débitos, desse lado aqui os meus créditos. Isso em todos os razonetes. A gente não precisa anotar em todos, né? Mas tem que ter essa ideia. Perdão. Vamos lá. Vamos nos lançamentos? Os 4 lançamentos que nós fizemos? Lançamento 1. Os professor Ismaelso, me ajude aí, professor Ismaelso. Lançamento 1. Professor, o lançamento 1, no caso, foi 50 mil, né? Que é o caixa, professor. Debitou caixa e creditou capital social. Então vamos lá. Debitou onde? No caixa. Então lançamento 1, debitou no caixa 50 mil. Ó, do lado do débito. Creditou aonde? Capital social. 50 mil. Lançamento 2. Vamos lá? Aqui. 2. Debitou o quê? Veículo. Creditou o quê? Contas a pagar. Lançamento 2. Debitou veículos. Quanto? 20 mil. 20 mil. Creditou o quê? Contas a pagar. 20 mil. Ok? Lançamento 3. Debitou o quê? Mercadorias. E creditou caixa. Quanto? 15 mil. Então, debitou mercadorias, 15 mil. Creditou caixa, quanto? 15 mil. Ok? Lançamento 4. Debitou o quê? Contas a pagar. E creditou caixa. Contas a pagar, quanto? Debitou? É o 4, né? 10 mil. 4, 10 mil. E creditou aonde? Caixa. Caixa. 10 mil também. 10 mil também. Meus queridos, depois de feito o lançamento diário, acertou ali, então ali que é a sua atenção maior, o resto, prestou atenção no que vai fazer, você acerta. Então, quando você vai transferir para o Razonete, toda a paciência do mundo, relembrando, tem que ter débitos e créditos de valor correspondente. Deixa eu mostrar até aqui no slide. Olha, qual o total dos meus débitos nesse lançamento aqui? O total dos meus débitos é 15 mil. Qual o total dos meus créditos? 15 mil. Nesse outro lançamento, qual o total dos meus débitos? 10 mil. Qual o total dos meus créditos? 10 mil. No primeiro lançamento, qual o total dos meus débitos? 50. Qual o total dos créditos? Também 50 mil. No segundo lançamento, total dos débitos, sempre assim, ó. Total dos débitos igual ao total dos débitos. Ok? Débito e crédito. Transferir com toda a paciência do mundo para os razonetes. O razonete é o quê? A ficha que me dá o saldo das contas. Aí você vai pegar e somar os lados. Soma o lado esquerdo, que é o lado dos débitos, e soma o lado direito. Ok? Somado, qual o lado maior? Vamos em um razonete aqui, para a gente entender. Na conta caixa, qual o total dos débitos? 50 mil. Ok? Qual o total dos créditos? 25 mil. Beleza? Qual é o saldo? Qual é o saldo? Se eu tenho 50 mil aqui e 25 aqui, qual é o meu saldo desse lado aqui? 25 mil, ou seja, eu tinha 50 mil em dinheiro,
tinha 50 mil em dinheiro, paguei 15 mil nas mercadorias à vista e paguei 10 mil de fornecedor. Se eu tinha 50 e paguei 25, fico com um saldo de... Meu saldo, né, é de 25, ok? Quando a gente olha a mercadoria, qual é o meu saldo? Eu só tenho 15 mil, né? Não baixei nada. E veículos, qual é o meu saldo de veículos? Também 20 mil. E capital? 50 mil, correto? Agora, e contas a pagar? Quanto que eu tenho de débito? 10 mil. Quanto que eu tenho de crédito? 20 mil. Qual o meu saldo, então? Tenho 10 mil a pagar. Então, ou seja, comprei e fiquei devendo quanto inicialmente? 20 mil. Já paguei quanto? Já paguei 10. Se eu já paguei 10, quanto que eu estou devendo ainda? 20 mil. 10 mil. Opa, 10 mil, né, professores Melos? Então, eu estou devendo 10 mil. Apurando os saldos razonetes, eu já tenho meu balanço patrimonial. Então, eu não preciso fazer 4 balanços patrimoniais em 4 lançamentos. Não preciso fazer 50 balanço patrimonial para 50 lançamentos. Apurando os saldos aqui, a gente já faz o balanço. Vamos lá? Para a gente ver? Então, vamos lá o saldo. Vamos ler aqui antes, né? Qual o saldo de caixa? 25 mil. Você vai lá para o balanço patrimonial. Caixa, ativo, passivo ou PL? Caixa é um ativo, né? Então, coloca o caixa aqui. Valor de 25? 25 mil, professor. 25 mil. Voltando. E aí? Aí façam assim no exercício de vocês. Já transferi o caixa? Coloca um V aqui dizendo que eu já transferi. Mercadorias, quanto que é? 15 mil. Então você vai lá, mercadoria ativo, passivo ou PL? Mercadorias é um ativo. Um ativo. Vou. Mercadoria é um ativo. Qual o valor desse ativo? 15 mil, professor. 15 mil, a gente, ó. 15 mil, saldo aqui. 15 mil. Então, tem 15 mil em mercadorias. O que a gente tem que fazer lá nos slides? Lá no Razonete? Opa, já foi. Tem o veículo agora. Vamos lá no veículo. Veículo é quanto? 20 mil. Veículo, ativo, passivo, patrimônio líquido? Ativo. Qual o valor, então? Tem um veículo. Valor de? 20 mil, professor. 20 mil. Ok? Aí você vai lá no slide. Opa, veículo, já lançou no balanço? Já. Faça um V ali. Capital social, quanto? 50 mil. Aí você vem aqui no capital social, passivo ou patrimônio líquido? Capital social é o patrimônio líquido. Qual foi o valor? 50 mil. 50 mil. Você coloca aqui os 50 mil do capital social. Ok? Relembrando, sempre faça isso no Razonete. Sabe por quê? Vamos colocar que eu olhei os meus Razonetes, olhei todos os meus Razonetes e não dei conta que eu deixei um para trás. Se eu for lá no balanço, qual o total dos meus ativos? 25, 30, 40, 60. Ok? Esse é o total dos meus ativos. Qual o total do meu passivo? Dessa situação aqui. 50. Mas, professor, um lado ficou menor que o outro. Como é que está esse balanço aqui? Ele está errado. Ah, eu não sei qual é o problema. Se você ficar marcando os razonetes, você vai ver, ó. Esse aqui eu lancei, esse aqui eu lancei, esse aqui eu lancei, esse aqui eu lancei. Opa, este daqui eu não lancei, então já sei onde está meu erro. Meu erro foi o quê? Eu não lancei contas a pagar, porque eu não transferi para lá. Vai lá e lanço contas a pagar. Contas a pagar. Qual o valor? 10 mil, é isso? É isso mesmo, professor. 10 mil. Então vamos apagar aqui o que está errado. 10 mil. E agora qual o total do meu passivo, PL? 60 mil. Ok? Atenção no lançamento diário. Use todas as fórmulas, todos os mecanismos possíveis. Professor, eu vi na internet um tal de entra e sai. Eu não sou adepto a essa metodologia. Mas se serve para você, faça. A ideia de que eu tenho origem e aplicação, para mim, é fantástica. É isso que acontece na empresa. Toda operação da empresa tem origens e aplicações e os valores são iguais. Ou seja, tem débitos, tem créditos, os valores são iguais. Professor Ismael, você tem... Professor, quando a gente fala, é aquela história, né? Fica um pouco confuso porque no senso comum a gente utiliza débito e crédito pensando lá no banco. Então esqueçam o banco, esqueçam o que vocês
tem na mente sobre a contabilidade do banco. E lembre-se que sempre que quando houver um débito, você está aplicando aquele recurso, ou seja, você está investindo na empresa. Toda vez que for um débito, você está investindo na empresa. E o crédito nada mais é do que a origem da aplicação do recurso, ou seja, da onde foi que ele saiu. No nosso caso aqui, ele tem saído do caixa. Então vejam que há essa diferença. Então, toda vez que há um débito, eu estou investindo na minha empresa, eu estou investindo na minha organização. E quando há o crédito, é a origem desse recurso. No nosso caso aqui, no exemplo de hoje, é o caixa. Então, a definição correta disso, dessas duas contas seria isso. Não é mesmo, professor Adriano? É isso aí, gente. Fez o lançamento diário, transferiu para a Razonete, você já tem um balanço patrimonial. Daqui a pouco você vai ter, além do balanço patrimonial, você vai ter uma demonstração de resultado do exercício, que é a coisa mais bonita ainda que o balanço patrimonial, que é onde você tem lucro ou tem prejuízo. Pagando a dívida da história, antes de a gente ir para corrigir o último, essas últimas semanas, a gente teve reuniões com o nosso diretor, o professor Miguel, com a Leide, que acabou visitando os polos. Ele me contou histórias de pessoas que andam 20 quilômetros para poder assistir às aulas do curso de finanças, e a gente tem que fazer pautar essa situação. Professores, a gente falou lá no começo também que a contabilidade surgiu em virtude de que as pessoas agiam de má fé e ela surgiu como ferramenta de controle. Foi bem isso que a gente falou. E quando surgiu essa necessidade que as pessoas partiram a ter ações não corretas para poder ferir as outras pessoas? Na minha ideia, o surgimento da pedagogia, toda essa ciência, surgiu no momento que a Eva comeu... Professor Ismael, você comeu qual fruta? A maçã, né, professor? A maçã. A maçã, né, diz o professor Ismael. Tem um professor chamado Rubem Alves que disse que não foi a maçã. Por que não foi a maçã? Porque diz que a maçã não gosta de ser comida. A hora que você morde a maçã grita. E diz ele que é o caqui. Porque o caqui mal você coloca na boca, ela já desce. Então, assim, segundo esse professor, ele conta essa história. Por que eu estou falando isso? Esse professor contou essa mesma história numa cidade europeia. Quando ele contou essa história, tinha um japonês que se emocionou. E ele falou, não entendeu, falou, mas por que esse japonês está emocionado com a história só porque eu transferi de maçã para caqui? Então a fruta proibida é o caqui. Levaram ele no museu e mostrou lá um pé de caqui. No outro dia, falou, professor, isso aqui é um pé de caqui. Esse pé de caqui é o seguinte, a história dele. Quando caiu a bomba em Hiroshima, destruiu tudo, não sobrou nada. E a primeira planta que surgiu em Hiroshima foi um pé de caqui. Quando o senhor disse que a planta do jardim era o caqui, a gente vinculou diretamente essa história de Hiroshima. E esse pé de caqui, essa que está atrás do senhor nesse museu, é uma das mudas desse pé de caqui lá de Hiroshima. A educação do nosso país é um pé de caqui surgindo dentro da radiação de Hiroshima. Quando a gente vê pessoas que estão se dedicando bastante, a gente começa a enxergar um futuro melhor para as pessoas. E é isso que eu queria dizer para vocês. Quando a gente sabe que pessoas estão andando 25 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros para estudar, a gente começa a achar que está começando a surgir uma plantinha muito bonita no nosso país de educação e que isso vai dar resultado no futuro, ok? Nessa semana, e já a gente chega nas atividades, a gente vai ter uma atividade, vão ter 2 semanas de folga, então a atividade é um pouquinho mais puxada. Então a águia vai soltar de mais alto ainda para vocês tentarem voar. Teve dúvida? Usem os tutores, utilize os professores, professor Ismael, professor Ismaelson e professor Adriano, e a gente vai tentar solucionar as dúvidas, mas a gente quer um objetivo de atender a necessidade de vocês entenderem a contabilidade para usar no dia a dia das empresas. Professor Ismaelson. Verdade, professor. Quero parabenizar. A gente sabe que teve um caso aí de uma aluna que acho que é da cidade de Seringueiras, que ela estuda em São Miguel, e isso aí é muito importante. Eu acho que quando você busca a educação, ela com certeza vai abrir portas para você e isso com certeza será um diferencial competitivo na vida de cada um. Então a gente sabemos que muitos têm dificuldade, todos vocês têm dificuldades, mas que permaneçam no curso, que com certeza vocês serão gratificados lá no final. Não é mesmo, professor? É mesmo. Vamos lá para a questão 5, né? Veículos, conta patrimonial de resultado? Uma conta patrimonial, professor. Patrimonial. Por que mesmo, professor, que é patrimonial? Porque ela é um bem, né? Exatamente, Ela é um professor. bem. Caixa, Patrimônio. conta patrimonial. Receita é uma conta de resultado. Despesa, toda despesa e receita é conta de resultado. Despesa com juros, receita é conta de resultado. Duplicatas a pagar é uma conta
patrimonial. Receita de aluguel, uma conta de resultado. Receita de juro, conta de resultado, despesa de salários, conta de resultado, despesa de aluguel, conta de resultado. Esse último é para dar um foco. Conta de resultado não vai no balanço patrimonial, vai numa ferramenta chamada demonstração de resultado de exercício, que a gente vai começar a ver na próxima aula, na semana que vem. Então, assim, as contas patrimoniais vão para o balanço. As contas de resultado apuram um resultado e só esse resultado, ou lucro, ou prejuízo, é que vai para o balanço. E a gente vai começar a construir isso a partir da semana que vem. Professor Melson, mais Não, professor, só informar, né, que próxima semana nós não teremos teleaula, dia 18, e vai ficar para vocês disponível durante essa semana a atividade de curta duração, que nesse caso vai durar aí praticamente quase 15 dias, né? Que é os lançamentos contábeis e a elaboração do balanço patrimonial, que nada mais é do que nós apresentamos para vocês na teleaula. Então a atividade é fazer a mesma coisa. Nós verificamos que essa semana alguns alunos tiveram dificuldade quanto à atividade, mas dessa semana é tudo que o professor explicou hoje na teleaula. Não é mesmo, professor? Ok, gente, quando tem dúvida na atividade, vocês têm uma ferramenta que no presencial não tem. Assista o vídeo novamente. Está lá no YouTube, está na página do aluno. Assiste de novo, verifique o que o professor falou. Ah, o professor não falou sobre isso. Mande pelo AVA, mande pelos fóruns e manda as questões que a gente vai responder. O professor falou, você vai assistir no vídeo e vai responder e pronto, está resolvido o problema. O professor não falou disso, desse assunto, manda para nós a pergunta no fórum, ok? Tenha todos uma boa semana, até semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. E fique com Deus, até semana que vem, não, desculpa, daqui 2 semanas, semana que vem vocês estão livres da gente. Até semana que vem e Deus nos abençoe.